informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 12 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Pecuaristas de Mato Grosso do Sul reagem à tentativa de importar boi em pé do Paraguai. Irrigação usa quase metade de toda a água de reservatório do Brasil para produzir alimento. Brasil exporta mais de 6 bilhões de dólares em produtos do agronegócio em fevereiro. E a CNA e a Embrapa lançam projeto para fortalecer a regularização ambiental. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Outro dia de sol e calor em Dourados e região nesta sexta-feira. A temperatura máxima prevista é de 34 graus. Estamos na lua minguante. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã ofereceu pela arroba do boi gordo R$ 280,00 com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a arroba do boi é R$ 285 à vista. Vaca gorda a R$ 270,00 no Friboi e a R$ 275 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 75,00 e a de soja a R$ 152, informou a GD Corretora. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 98122-8234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O melhor para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
Praticamente metade da água disponível em reservatórios no Brasil vai para a irrigação. É que ela permite o plantio durante todo o ano em áreas de escassez hídrica, caso do melão no semiárido nordestino e da cana aqui no centro-oeste, onde a seca acontece sazonalmente. No Brasil, um dos 10 países com maior área equipada para irrigação, a prática é utilizada em 8.200.000 hectares. Equivalente a mais de 8 milhões de campos de futebol, essa área é preenchida por cultivos de arroz, café e cana, entre outras culturas. Os três são os mais comuns desse sistema. A irrigação é o destino de 49,8% das águas brasileiras disponíveis para uso que estão em reservatórios, segundo o Atlas da Irrigação. Ele foi desenvolvido pela Agência Nacional das Águas, a ANA. E os pivôs centrais consolidaram-se como principal sistema de irrigação brasileiro, superando o método de inundação adotado para o cultivo do arroz na região sul do país. Em 2010, 1.160.000 hectares do país contou com o equipamento de molhar as lavouras. Esse é um dos resultados do trabalho de autoria dos pesquisadores da Embrapa Milho e Sorgo, Daniel Pereira Guimarães e Helena Charlotte Landau. Hoje, as áreas de agricultura irrigada do país correspondem a menos de 20% da área total cultivada e produzem mais de 40% dos alimentos, fibras e cultivos bioenergéticos. Em meio ao embate entre pecuaristas e frigoríficos sobre a importação de gado paraguaio, o governo de Mato Grosso do Sul afirmou que a decisão será tomada pelo governo federal, mas que vai tentar acordos que estabeleçam limites e regras claras caso o processo seja aprovado. A demanda foi encaminhada pelos frigoríficos ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que ainda não tomou uma decisão. Quanto mais gado tiver no Brasil, quanto mais você ofertar, o preço tende a diminuir. Isso seria uma boa para o consumidor final, porque haveria mais oferta de carne e isso tende a fazer o preço cair. Para o produtor, a tendência é que ele queira vender mais caro, afirmou o economista Michel Constantino. Para a economista Adriana Mascarenhas, a recusa dos sindicatos rurais diante da possibilidade da entrada de gado em pé paraguaio é por medo de haver queda nos preços, o que traria prejuízos à pecuária. Eu acredito que no Paraguai os preços estejam melhores do que aqui, ressaltou a Adriana. O presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rocher e Corguinho, Alessandro Coelho, tratou o tema como uma pauta delicada e afirmou que é preciso pensar e analisar a questão a fundo antes de tomar qualquer decisão. Segundo ele, por várias vezes os pecuaristas de Mato Grosso do Sul foram prejudicados pelas altas dos preços do Paraguai e quando faltaram animais para o abate no país vizinho, não houve exportação de gado brasileiro. Policiais militares ambientais de Bela Vista realizaram fiscalização em uma fazenda localizada a 20 quilômetros da cidade na quarta-feira, quando localizaram em um chiqueiro a criação de 3 javalis ilegalmente. A Instrução Normativa número 3, de 31 de janeiro de 2013, permite o abate do javali, suspendeu a instalação, registro e funcionamento de qualquer modalidade de criação de javalis no Brasil por tempo indeterminado. A PMA acionou a IAGRO para as medidas sanitárias necessárias referentes aos animais. O infrator de 41 anos, residente em Bela Vista, foi multado em R$ 2.400. Um fazendeiro de 41 anos registrou boletim de ocorrência após encontrar um cavalo de raça de sua propriedade morto em uma fossa aberta dentro de um condomínio na manhã de quarta-feira no município de Selvíria. Segundo ele, o animal é um reprodutor da raça quarto de milha e estava avaliado em torno de R$ 30.000.
O fazendeiro contou que o animal permanece em uma baia de alvenaria durante o dia e à noite é solto nas dependências da sua chácara. Ainda segundo ele, por volta da 00:30, a esposa lhe informou que cavalos e burros forçaram o colchete de entrada da chácara e saíram do local. O cavalo acompanhou a tropa. Pela manhã, ao procurar, ele encontrou o cavalo caído em uma fossa localizada em um condomínio de Selvíria. O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de quarta-feira para conter o incêndio que atingiu uma lavoura perto da cidade de Maracaju. O fogo teve início durante a colheita, próximo ao maquinário. Da cidade era possível enxergar a fumaça. Apesar das proporções, não houve vítimas e o fogo foi contido antes de atingir alguma residência, resultando apenas em danos materiais. O agronegócio brasileiro exportou 6 bilhões 470 milhões de dólares em fevereiro desse ano, o que representa um aumento de 2,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. As vendas externas dos demais produtos que o Brasil exporta subiram 4,5%. Com esse aumento maior dos demais produtos, a participação do agronegócio nas exportações do Brasil caiu de 40% para 39,9%. De acordo com a análise da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, as exportações do agronegócio foram afetadas negativamente pela queda das exportações de soja, menos 560 milhões de dólares em valores absolutos. O declínio das vendas externas da soja foi compensado, porém, pelo aumento de 4 produtos que totalizaram 585 milhões de dólares. Farelo de soja, açúcar de cana em bruto, algodão não cardado nem penteado e milho. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, lançaram na quarta-feira o piloto do projeto Pra Valer. A iniciativa vai levar ao campo as pesquisas desenvolvidas pelo projeto Biomas e outros conhecimentos e mostrar ao produtor rural como agregar sustentabilidade à produção e fortalecer a regularização ambiental das suas propriedades rurais. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, disse que o Pra Valer chega em um momento crucial para a implementação do Código Florestal Brasileiro. Esse dia vai ser lembrado como um marco dos nossos esforços da agricultura brasileira em promover o desenvolvimento sustentável, integrando a produção agropecuária com a conservação e o uso dos recursos naturais, tão fartos no nosso país, comentou a Tereza Cristina. Segundo a ministra, o avanço na agenda do Código Florestal é prioridade para o governo e o desafio nesse momento é a qualificação dos dados declarados no Cadastro Ambiental Rural. Além de avançar no reconhecimento internacional como área livre de aftosas sem vacinação, o Paraná conquistou na quarta-feira a chancela técnica da Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, como Zona Livre de Peste Suína Clássica Independente. Essa classificação retira o estado de um grupo formado por outros 14 estados brasileiros e garante vantagens sanitárias aos produtores locais no mercado internacional. O nosso pleito de isolar o Paraná foi reconhecido. Somos um bloco independente. Agora estamos isolados de problemas que possam acontecer na divisa com o Norte e parte do Nordeste, que não são livres da doença. Para o Paraná é uma segurança, uma garantia. Somos um pedaço independente dentro do Brasil, afirmou o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara. Seremos mais agressivos no comércio mundial. Abateremos mais de 10 milhões de suínos por ano e com perspectiva de chegar a 15 milhões em breve, afirmou o Ortigara.
Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Com uma alteração, Câmara concluiu a aprovação da PEC emergencial em primeiro turno. O plenário da Câmara concluiu no início da madrugada desta quinta-feira a aprovação em primeiro turno da PEC emergencial. Também foi aprovada a chamada quebra de interstício, que pode permitir a conclusão da análise em segundo turno nas votações de hoje. A PEC emergencial prevê 44 bilhões de reais para uma nova rodada de auxílio emergencial diante da pandemia de Covid-19. O valor do auxílio, a ser definido posteriormente, deve ficar em 4 parcelas de R$ 250, segundo alguns governistas. Mas para viabilizar o pagamento, a PEC traz contrapartidas em forma de novas regras fiscais, medidas de controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários. Havia 10 destaques por meio dos quais os deputados, principalmente de oposição, pretendiam alterar o texto original. O governo, porém, não admitia qualquer mudança. Apesar da estratégia governista, o plenário aprovou um destaque do PDT para impedir a desvinculação de recursos dos fundos públicos, fato comemorado pelo vice-líder do partido, deputado Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul. E essa emenda do PDT tenta segurar os 200 bilhões de reais de vinculação com a saúde, com a educação, com a assistência social, ou seja, os fundos constitucionais. E o governo correu o risco de uma derrota ainda maior em torno de um destaque do PT que pretendia tirar da PEC emergencial a possibilidade de estados e municípios congelarem salários e impedirem progressões de carreiras de servidores públicos no caso de calamidade pública ou de gastos obrigatórios iguais ou superiores a 95% da receita corrente. Vários governistas, sobretudo os ligados à segurança pública, anunciaram apoio ao destaque do PT, o que levou o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, a anunciar um acordo em plenário. A ideia é abrir mão, durante a votação de segundo turno, das restrições de promoção e progressão, não apenas da segurança pública, que ameaçava a greve, mas de todos os servidores públicos, segundo Barros. O acordo que libera promoções e progressões para todos os servidores públicos, isso tem um impacto de R$1,5 bilhão de reais, mas dentro do conjunto da PEC, com os gatilhos e com as contrapartidas, é aceitável esse acordo. Assessores da equipe econômica de Paulo Guedes e o próprio ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, foram acionados. O líder do PSL, deputado Major Vitor Hugo, de Goiás, fez apelo pela reversão dos votos. Esse é o coração da PEC, é o coração daquilo que o governo pretende, é o que vai permitir espaço fiscal para que seja feito o auxílio emergencial. Então, nós fazemos novamente o apelo para que a gente consiga reverter o maior número de votos para a manutenção do texto. O ministro Ramos se encontra aqui e concordou com o acordo. O coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, divulgou nota para elogiar o acordo que levou à mudança de voto de vários deputados. Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, leu nota de uma organização de policiais contrária ao acordo. E a nota diz o seguinte: a União dos Policiais do Brasil não fez acordo algum. O governo engana ao dizer que contemplou a segurança pública. Vedações de concurso e de congelamento salarial permanecem até 2036. O destaque do PT acabou rejeitado. Também não tiveram êxito os destaques da oposição, que tentavam garantir recursos ilimitados para o auxílio emergencial, sem a previsão de teto de 44 bilhões de reais que constam da PEC. Pelo segundo dia, noite e madrugada seguidos, as sessões foram marcadas por forte obstrução dos partidos de oposição e debates intensos em torno do texto. Defensor da PEC emergencial, o primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, afirmou que o auxílio emergencial sem a contrapartida fiscal seria irresponsabilidade. Vamos olhar para um passado recente. Foi esse discurso de que não precisava se preocupar com responsabilidade fiscal que fez o Rio Grande do Sul e Minas Gerais e a bancarrota. E sabe quem pagou essa conta? Servidor público. Salário atrasado, falta de recursos para pagar custeio de hospital, para pagar custeio de escola.
Já a vice-líder da minoria, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, viu crueldade na aprovação da PEC, sobretudo no dia em que, pela primeira vez desde o início da pandemia, o Brasil registrou mais de 2.000 mortes diárias por Covid-19. Essa proposta de emenda constitucional vai implodir a possibilidade de nós favorecermos os estados e os municípios no enfrentamento da pior crise sanitária e humanitária do século. Nós estamos falando de cortar despesas da proteção da vida, da saúde, da educação, da segurança. Botar na Constituição é cruel. 15, 20 anos, porque isso está associado também ao teto de gasto. Na votação em segundo turno, ainda há previsão de apreciação de 2 destaques supressivos na tentativa de alterar o texto já aprovado da PEC emergencial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.